mais aí o convite, a oportunidade de estar com vocês, invadindo o espaço dessa família tão bacana aí, Caritas, que eu admiro bastante, onde eu tenho muitas pessoas queridas, começando pelo Luiz, pela Gi, enfim, tem outras pessoas muito queridas aí. E falando sobre um tema que também é um tema que eu considero muito importante, que me cativa demais, que é o trabalho com a criança dentro da casa espírita. E o som está baixo? Deixa eu O ver se som eu está consigo aumentar baixo. um pouquinho, por favor. Vou tentar falar também mais perto do microfone. Melhorou? Oi, melhorou? Então tá. Um Aí eu pouco, Martim. vou tentar aqui. Eu pus no máximo, gente. Eu não sei por que não tá bom. Vou descer um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo pôr um pouquinho mais. E ainda o vizinho, parece que resolveu mexer com furadeira agora. Enfim, eu vou falar mais alto, tá? Espero que dê aí, gente. Então vamos lá. Eu sei que alguns de vocês já conhecem um pouco mais desse universo, desse trabalho com a infância, e outros não. Então, eu vou pedir licença para vocês para que eu possa falar um pouquinho mais sobre esse trabalho. O que é, afinal, né? Qual o objetivo da educação? De ensinar, né? De passar, de ter um trabalho, ter um acolhimento para a criança dentro da casa espírita. Eu vou passar a minha ideia, a forma que a gente trabalha na casa espírita, que é também a forma que foi relatada no livro que o Luiz citou aí agora há pouco, e que é, no meu entender, é ensinar a doutrina espírita, não tem outro objetivo, ou pode até ter outros objetivos, mas esse é o objetivo mais importante. Passar os conceitos doutrinários para a criança, para o espírito que está vindo para uma nova caminhada, né, para uma nova experiência, uma nova encarnação. Então, colocar à disposição dessa criatura os ensinamentos contidos na doutrina, para quê? Para que ele possa, de posse desse conhecimento, trilhar um caminho melhor no sentido de ter mais ferramentas para fazer escolhas melhores, para entender melhor o que significa essa caminhada, que na verdade nós, depois de grandes, depois de adultos, quando temos contato com a doutrina, muitas vezes é muito comum que as pessoas, os adultos, depois de um tempo na doutrina, se perguntem, né? Poxa, por que eu não conheci antes? Teria me poupado mais desgostos, tristezas, aborrecimentos. Então, por que negar isso à criança? Eu acredito que é função da casa espírita divulgar e colocar a doutrina à disposição de todo o público que vai lá, que vai até lá, incluindo os mais novos. E uma outra coisa muito importante também, no meu entendimento, é que cabe a nós que trabalhamos nesse setor receber de uma forma adequada o público infanto-juvenil, as crianças, os pré-adolescentes, enfim, e inseri-los dentro da casa espírita. Porque é muito comum a gente ver a criança e o jovem quando tem um espaço dentro da casa espírita, é um espaço à parte, separado do restante da estrutura, não se integra, enfim, e isso também, no meu entendimento, não é o mais adequado, porque nós sabemos que esse convívio, essa coletividade, né, em pessoas de todas as idades, é muito salutar para todos os envolvidos. Então, já começamos aí, né, pautando o objetivo desse trabalho com a criança, mas aí tem uma outra coisa que é muito importante. É assim, quem que participa desse processo, afinal? Como que tem que ser essa estrutura? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu acho importante passar um pouco mínimo de informação para que a gente possa se situar um pouquinho, né, entender um pouquinho desse universo e de quais são os desafios que envolvem esse trabalho e que nós que trabalhamos diretamente com eles conseguimos, assim, temos que superar muitas vezes para que a gente possa realizar a atividade. Então, para começar, quem participa? Muitas vezes, para a pessoa de fora, pode-se ter a ideia de que são só os trabalhadores do setor e a criança. Sim, e são, de fato, figuras essenciais. Sem esses dois elementos, o trabalho não acontece.
Não adianta a casa ter um trabalho formatado e não ter criança para participar, e também não adianta ter criança indo na casa espírita e não ter assim uma equipe para receber adequadamente essa criança, né? Então nós começamos sim com esses dois elementos, mas nós vamos lembrar que dentro da casa espírita existem outros públicos, e esses, né, que, por exemplo, os dirigentes, existem os pais, os frequentadores, e todos eles têm condições de se integrar a esse trabalho, se não na linha de frente, dar a sua cota de colaboração para que esse trabalho aconteça. Como? Sabendo o que está acontecendo, valorizando esse trabalho e, sempre que possível, colaborando, nem que seja com o sentido, os dirigentes, é lógico, dando uma estrutura para que isso possa acontecer, e o público também, procurando conhecer aquelas crianças que estão ali, conversar com elas para que elas também se sintam mais integradas um pouco, enfim. E nós temos, obviamente, os pais, porque sem os pais, principalmente as crianças menores, como que elas chegam até a casa espírita? Sozinhas elas não vão, os mais velhos vão, mas as crianças não. Mas além desse papel de levar, de conduzir os filhos até a instituição, eles também têm um papel muito importante, que é de participar desse processo, dando informações que sejam úteis para a equipe que está trabalhando ali na linha de frente, também valorizando a atividade, enfim, existe aí, sem a colaboração de todas as pessoas que compõem a casa espírita, fica difícil que o trabalho aconteça de uma forma estruturada e que possa, de fato, oferecer benefícios para os educandos que participam dele, né? Então, rapidamente, como que a gente trabalha? Qual que é a estrutura ideal de um trabalho voltado à criança? Primeiro, a gente tem que ter um planejamento, porque sem um bom planejamento nós não conseguimos realizar o trabalho de forma correta, com a qualidade, com a continuidade que ele necessita. Nós temos que dividir as turmas, então, para isso é importante ter uma estrutura física mínima, onde a gente possa distribuir essas crianças, onde a gente possa ter uma estrutura também voltada para o desenvolvimento do trabalho, como uma biblioteca, arquivos, etc. e tal. E é preciso também que a equipe de educadores espíritas ela tenha consciência que o trabalho requer algumas ações, como, por exemplo, reuniões periódicas para elaborar a aula, avaliação do trabalho em busca de melhorias e uma série de outras condições para que o trabalho possa acontecer de uma forma correta. E como que a gente indica, assim, de que forma que a gente trabalha esse planejamento? Então, aí fica aí a dica, que é como a gente trabalha, quando os educadores vêm perguntar como que vocês fazem um planejamento e como que vocês elaboram essas aulas, nós fazemos isso nos pautando sempre nas obras da codificação, que é onde estão os fundamentos da doutrina espírita. Começando pelo Livro dos Espíritos, ali onde que é a base da doutrina, né? Todos os fundamentos da doutrina estão ali resumidos, e é ali que a gente sugere que se pegue, que se busque os temas da doutrina, a ordem, a sequência também pode ser utilizada conforme está no livro, lembrando que existem temas que podem não ser indicados para uma certa faixa etária, então a gente pode tirar esse tema no primeiro momento, e esperar para que quando aquela criança estiver um pouco mais velha, ela possa então acompanhar os outros ensinamentos que não pôde absorver num primeiro momento. E para isso também, como é que a gente faz aquilo acontecer, né? Que vocês podem estar se perguntando, mas como que vai se ensinar, né, os temas da codificação, do Livro dos Espíritos, para crianças tão pequenas, tão jovens? A gente utiliza recursos variados. Então, utilizando esses recursos, que podem ser música, literatura, culinária, enfim, filmes, uma série de fatores, artes plásticas, tal, nós vamos utilizando esses recursos para serem o fio condutor do tema que nós queremos passar.
mas sempre, né, usando uma linguagem que a criança possa entender, sempre partindo de algo, né, de uma coisa assim mais lúdica para facilitar esse entendimento. A literatura, como eu falei, jogos, a gente pode usar jogos que já existem. Se vocês verem aí do lado direito, Lego, né? Nós usamos Lego só para dar uma, né, para ilustrar melhor. Uma aula sobre Deus e a criação. Então, nós usamos o Lego e pedimos que eles montassem coisas que Deus criou e coisas que Deus criou, e que o homem e que Deus criou. Então, vocês podem ver do lado esquerdo um navio criado pelo homem e uma menina do lado direito, é uma criação divina. Então, tudo com um bom senso pode ser uma ferramenta para se passar um ensinamento doutrinário para a criança. Esse aí que tem na tela agora, nós usamos esse tabuleiro também, é um jogo, nós desenvolvemos jogos com temática espírita e, assim, só para vocês também terem uma ideia do que se trata esse jogo, o tabuleiro vai se jogando, aí joga um dado, vai caminhando com as peças, quando cai nas casas marcadas, tira um cartãozinho, e esse cartãozinho pode estar escrito coisas do tipo: você ajudou sua mãe a lavar a louça, então avanço de uma casa. Ou você não, o seu colega de escola pediu ajuda e você não ajudou com a lição, fique uma jogada sem, sem jogar uma vez, uma rodada sem jogar. Por exemplo, esse é um exemplo que a gente usa realmente para um jogo que nós temos de causa e efeito, mas que pode ser usado para vários outros temas, mudando o tema das cartas que nós formos utilizar. Estou passando essas coisinhas para vocês, assim, para que vocês percebam que é possível, sim, a criança estar integrada às atividades da casa e aos fundamentos da doutrina. Esse é um outro exemplo. A nossa casa adotou uma praça e vai fazer 2 anos agora em novembro, e desde o começo, todos, inclusive as crianças, foram convidados a participar do movimento de limpar, de plantar a grama, de mantê-la limpa, né? Enfim, a gente tem que perceber que o convite à participação das atividades da casa é óbvio, né? A gente não vai convidar uma criança para participar de uma reunião mediúnica ou para fazer um atendimento fraterno, mas existem uma série de outras atividades que elas podem sim participar e colaborar da forma que elas conseguirem, e isso vai dando a essas crianças uma sensação de pertencimento àquele ambiente, àquele local, que vai ser muito importante para ela. E também vai ser muito importante para a casa espírita, né? Então, vejam que não é nada do outro mundo, não. Tem como se fazer, né? Fazer com que tudo isso aconteça. Mas aí a gente também pode se perguntar como colocar o trabalho em prática. E eu já vou avisando a vocês, né? Dividindo com vocês que para isso nós temos sempre temos os desafios a serem superados. E eu vou comentar aqui os principais desafios que a gente enfrentava na época antes da pandemia, porque eu acho que é importante que a gente fale sobre esses desafios. E vamos lá, para começar. Falta de trabalhadores. O departamento que trabalha com a criança não tem um trabalhador sobrando de maneira geral. É óbvio que existem as exceções, existem instituições que têm uma certa facilidade ou que, por vários motivos, vai ter uma equipe maior. Mas, de maneira geral, a quantidade de trabalhadores ela não é muito grande. E tem um outro agravante. É um trabalho que, em muitas casas, ele não tem continuidade, ou seja, se começa o trabalho este ano, para o ano que vem, até o final do ano já desmanchou a equipe e vai ter que começar de novo. Isso é muito comum na área de infância também. E é óbvio que isso também é um desafio e tanto, porque se o trabalho não tem continuidade, como que ele vai se estabelecer? Como que ele vai criar raízes e ser aprimorado? Ele precisa da continuidade para isso acontecer. Uma outra coisa, muitas vezes há uma opção por se adotar técnicas meio antigas de trabalho.
E quando eu digo isso, não é querendo desmerecer o trabalho de ninguém, nem os trabalhos mais antigos, que foram muito importantes e têm ainda o seu papel de importância, mas a gente tem que entender que isso é normal, os espíritos que vão nascendo nascem com uma bagagem extra, né? Vêm com mais informação, e é claro que técnicas que serviam para crianças da década de 60, de 70, não vão funcionar para crianças nascidas agora, a gente tem que adaptar. Isso é importante ter em mente também. Educadores nem sempre preparados. É muito comum que a casa espírita pense assim: ah, tá vindo, começou, tá vendo? Tem 5 crianças que estão vindo regularmente. A gente precisa criar um trabalho para elas. Quem que a gente vai pôr? Ah, vamos chamar fulano ali que gosta de criança. Às vezes esse é o primeiro critério, sem se pensar se aquela pessoa tem o mínimo de conhecimento doutrinário e até mesmo outros atributos que são necessários para você lidar com a criança. É lógico que você não precisa necessariamente ter uma formação em pedagogia, em psicologia, mas você precisa ter um mínimo de conhecimento nessas áreas. É óbvio que se tiver também essas informações, muito bom. Mas, enfim, tem uma série de atributos que são importantes que o trabalhador reúna para que ele possa desenvolver o trabalho dele da melhor forma possível. Uma outra coisa também, um trabalho muito isolado. Então, é muito comum se separar, vamos supor, se existem 5 turmas na casa espírita, são 5 e tem 5 educadores, cada um faz o seu trabalho sozinho, prepara a sua aula em casa, não divide, não compartilha, não tem um momento de criação conjunta, quando isso é muito importante para as aulas terem mais qualidade, para melhorar assim também o aprendizado dos próprios educadores. Também nem sempre existe uma avaliação do trabalho que está sendo feito, com vistas a aprimorar, a adaptar, a renovar, né? Lógico, vamos lembrar que a nossa base sempre vai ser a doutrina, mas as técnicas, as formas de se abordar e de passar o ensinamento, ele pode ser aprimorado sempre. Já falei do isolamento do setor e a desvalorização da atividade. É muito comum a gente conversar com o pessoal que trabalha na área e ouvir isso, de como não é valorizado, de como, seja por parte dos pais, seja por parte de outras pessoas da casa. Não, existem alguns comentários que ilustram muito bem, comprovam muito bem isso. Por exemplo, nos cursos que a gente faz, mais de uma ocasião, as pessoas fazerem o seguinte comentário: eu comecei na casa há pouco tempo, então agora eu estou na evangelização, para quando eu estiver melhor preparada, eu poder ir para um outro setor. Ou seja, a porta de entrada para experimentações de uma pessoa que ainda talvez esteja iniciando o seu conhecimento, que possa até, de repente, ter realmente potencial para aquela tarefa, mas que ainda não se tem certeza disso. Então, são muitos desafios e isso influencia demais no desenvolvimento do trabalho. Não tem como negar. Olha quantos desafios nós já tínhamos antes da pandemia. Mas aí surge a danadinha da Covid-19, e aí o que acontece? Surgem outros desafios. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas surgiram desafios específicos não só para o trabalho com o público adulto, mas com a criança também. A primeira coisa que eu levanto aqui, que eu coloco para a gente refletir, é o seguinte: esses desafios que eu citei anteriormente, eles influenciam também agora na pandemia? Será que a falta de trabalhadores, a dificuldade de elaborar um planejamento, de ter um trabalho em equipe, vai influenciar agora? Eu tenho certeza que sim. O que eu vejo, o que eu converso com as pessoas, é que esses desafios nós transportamos, eles também continuam fazendo parte da realidade de hoje. Mas vieram outros desafios para que a gente possa ir buscar soluções, sempre pensando no desafio o quê? Como uma forma da gente se reinventar, de fazer coisas diferentes, não numa forma negativa, não. Ter consciência deles eu acho que é importante, mas sempre ter em mente que nós podemos e devemos buscar as soluções. Então, chega a pandemia, não podemos mais estar reunidos fisicamente, e aí a primeira coisa, como que a gente vai manter esse grupo reunido? Como passar a mensagem espírita, que é o principal objetivo, sem estarmos juntos fisicamente, sem termos um ponto de encontro físico?
Aí nós tivemos que pensar no quê? Na escolha de canais, porque a gente tem que manter a atividade. E foi isso que aconteceu. Nós buscamos e encontramos ferramentas para continuarmos a conversar, para continuarmos a discutir, para estarmos juntos, como a gente está fazendo aqui hoje, certo? Encontramos o que fosse mais adequado para a atividade. E tivemos que encontrar também formas de usar de maneira correta essas ferramentas, porque não basta elas existirem, a gente tem que saber utilizá-las. Também, outro desafio, como manter um planejamento e um trabalho em equipe à distância? É possível? É possível, mas a gente tem que encontrar recursos para isso. Assim também como continuar avaliando, porque o fato da gente estar se reunindo virtualmente não significa que a gente tenha que partir do pressuposto que está tudo bem, ok, só porque a gente criou o espaço virtual, as pessoas participam, então está tudo bem? Não, pode ser que esteja tudo bem, mas sempre com aquela ideia, vamos verificar se realmente tem algo que a gente possa melhorar. Um outro desafio, que aí é óbvio, vai mudar de região para região, mas na minha região, por exemplo, aqui na zona norte de São Paulo, não é tem lugares assim que são mais periféricos, muito mais complicados, um sinal de internet, perdão. Mas, no nosso caso, nós temos sim educandos que o acesso à internet é complicado. Por quê? Porque eles não têm um notebook ou um celular só deles, ou porque na casa deles, né, não tem talvez um lugar só para eles, um quartinho que seja uma sala para eles ficarem sozinhos durante aquela live, para eles participarem assim de uma forma mais solta, mais tranquila, né? E também outro desafio, será que existem outras formas de chegarmos a essas pessoas que não podem estar conosco virtualmente? É outro grande desafio. Tá bom, tenho educandos que não podem se conectar à internet sempre. Como que eu vou fazer para chegar até ele? Como que eu vou fazer para que ele perceba que ele continua fazendo parte de um grupo, mesmo que ele tenha dificuldade a ter esse acesso à internet? São coisas que a gente tem que buscar soluções, porque se a criança ela quer esse contato, nós temos que buscar caminhos para que esse contato aconteça. A gente não pode simplesmente pensar, não tem internet, paciência. Não, o que eu vou fazer? Né? E um outro ponto também, se já era desafiador fazer com que os pais participassem de forma efetiva, valorizando o trabalho no presencial, como fazer que haja esse engajamento agora no virtual, quando eles são ainda mais essenciais? Dependendo da criança e da idade, ela não tem um acesso à internet sozinha, ela precisa que o pai ou a mãe ou o responsável, que seja que alguém, que um adulto responsável por ela, possa colocá-la naquele ambiente virtual para que ela participe do momento que a gente tem reservado para elas. Vejam, não são poucos os desafios, não são mesmo, mas a gente tem que buscar as formas de superação, e daqui a pouquinho eu vou dar alguns exemplos para vocês em relação a isso, que eu vou abrir daqui a pouquinho para a gente conversar um pouco, que eu acho que é importante também, né? Enfim, então eu passei um pouquinho assim, o que a gente tinha de desafiador antes, o que a gente está tendo de desafiador agora, e o que talvez o que a gente vai aprender com isso para depois da pandemia, né? Mais uma vez, os desafios que a gente já tinha antes, eles vão continuar existindo depois que acabar tudo isso e a gente retornar para o nosso trabalho presencial? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que todas as casas, ou praticamente todas, vão ter baixas de trabalhadores, vai ter mudanças. A gente não tem bola de cristal para dizer o que vai acontecer, mas nós sabemos que algo mudou, a mudança chegou, nos pegou desprevenidos, enfim, mas ela chegou e a gente vai ter que encarar. Por exemplo, quais canais que nós vamos usar para manter a atividade? Tem muitas casas, hoje, uma casa aqui da nossa região, da USE Distrital de Vila Maria, ela já definiu que mesmo depois da pandemia, ela só vai ter trabalho doutrinário virtual.
só vai utilizar a sede e as reuniões presenciais para trabalhos voltados à assistência social. O que for de doutrina será única e exclusivamente por canais virtuais. Tem lá os motivos deles para terem chegado a essa decisão. Um deles, segundo eles próprios, é que eles pagam aluguel e estava pesado demais, então que o trabalho assistencial eles conseguem, realizando uma vez por mês, 2 vezes por mês no máximo, eles conseguem que alguém ceda um lugar para o desenvolvimento da tarefa. Enfim, cada casa tem a sua forma de pensar e o direito de buscar as alternativas para continuar funcionando, né? Eu, particularmente, acredito que nada, que ainda que o virtual seja bacana e deva permanecer depois, de alguma forma, que o contato, estar junto, o abraço, sei lá, enfim, estar juntos é importante. Essa socialização ao vivo e a cores, ela não pode, não consegue ser totalmente substituída pelo virtual. Mas é a minha opinião também. Enfim, são coisas para a gente pensar, são desafios que a vida nos trouxe que a gente vai ter que encarar, né? E o uso das ferramentas? Como eu falei, a gente também estava conversando antes de iniciarmos aqui a exposição, nós, na maioria dos casos, as casas elas foram empurradas aí para o virtual. Elas não estavam pensando muito bem em utilizar as ferramentas de comunicação, não houve um planejamento prévio, enfim. Aí cada uma buscou meio que de supetão e está se virando. Mas será que as ferramentas de comunicação estão sendo totalmente utilizadas? Será que a gente não pode melhorar essa forma de utilização? Eu trabalho com comunicação, né? Como o Luiz falou, sou jornalista e eu trabalho hoje com comunicação digital. E realmente tem muito mais coisa que pode ser feita, muito mais coisa para ser utilizada em benefício da divulgação, enfim, de tudo que a gente pode fazer dentro de uma casa espírita. A gente está usando, ponta do iceberg o que a gente está utilizando hoje de ferramenta de comunicação. Tem muito mais que a gente pode explorar. E a gente provavelmente vai aprender a lidar com isso, como a gente aprende, como está, né, muitos, sem nem conhecer absolutamente nada, se lançaram aí e estão conseguindo. Mas tem mais que pode ser feito, né? Manter um planejamento e trabalho em equipe. A gente vai conseguir fazer isso? Que equipe vai ser? Qual equipe que vai ficar para depois? Quantas pessoas? Será que a gente vai ter baixa em equipe? Vai ter gente que vai, talvez, achar, né, gostar dessa forma virtual de se conectar e deixar de ir presencialmente? Vamos perder colaboradores? Como que vai ser isso? Então, provavelmente vai ter, sim. Eu acho que vai ter gente que talvez não vá mais, assim como podem surgir outros. Mas é um novo mundo. Vão ter mudanças com certeza, né? Enfim. Que eu acho que aqui, gente, eu pus errado. Olha aí, ó. Mas será possível voltar sem que haja uma vacina? Como que a gente vai voltar para as casas espíritas sem ter uma vacina? Será que todas as casas estão dispostas a enfrentar esse risco? Se a casa optar pelo retorno, o que a gente vai ter que mudar? Será que a rotina vai ser a mesma? Aqueles abraços gostosos que a gente trocava com os companheiros, as crianças que chegavam abraçando, beijando, sentando no colo. Será que vai ter tudo isso, gente? E os educandos, eles vão voltar para as reuniões presenciais? Quantos deles? O que vai ter mudado no perfil dessas crianças? Os pais, será que os pais vão se sentir seguros em mandar as crianças para a casa espírita de novo? Mesmo com a vacina, será que vão pensar assim, e se surge um outro vírus, eu não vou mandar mais, né? Será que a gente vai ter que partir para um modelo híbrido de trabalho, misturando reunião presencial com reunião virtual? Eu acho assim, ainda é muito cedo para a gente saber com certeza o que vai acontecer. Mas nós não podemos nos furtar a fazer um raciocínio desde já, a começar a exercitar os cenários possíveis e de que forma que a gente vai trabalhar diante de cada um deles. Porque a gente pode pensar assim, é um futuro incerto que nos aguarda?
Ou será que a gente pode pensar de outra forma? Olha, não são novas oportunidades que que vão nos aguardar, oportunidades para a gente aprender e fazer outras coisas. Eu tenho acompanhado muito, lido muito, participado de muitos cursos, né, online na área de educação, de comunicação, né, nos últimos tempos, aproveitando esse tempinho extra que acabou chegando. E algumas coisas que eu tenho notado, né, que eu acho, assim, é um pensamento meu, tá? Que eu divido aqui com vocês, que podem concordar ou não. As reuniões presenciais, talvez elas provavelmente, acho que por um tempo as pessoas vão ter um certo receio, talvez elas vão ter que ter um pouco mais de restrições. Muitas pessoas que eu tenho conversado têm falado isso, aquela história de abraçar e beijar todo mundo, não vou mais fazer assim não, vou me conter mais, enfim. Reuniões híbridas, né? Ou seja, um misto de virtual com presencial. Vai ter um maior, eu acho, né, melhor uso de recursos tecnológicos. Por quê? Porque nós estamos sendo obrigados, a partir do momento que somos obrigados a utilizá-los, a gente vai mergulhando e aprendendo mais. E tecnologia é isso. Por que a criança ela é tão boa também para usar a tecnologia? Porque ela fuça, ela não tem medo de errar, ela vai fuçando e vai descobrindo as coisas. Então, meio que é isso que a gente está fazendo agora, vai ter que fazer, né? E eu acho também que uma tendência à valorização do processo educacional por parte dos pais, porque imagina, os pais antes mandavam as crianças para as escolas, talvez sem pensar muito como era importante isso, né? O trabalhão que dá você estar com a criança para passar algo para ela, né? Uma proposta educacional. E acredito que está levando a esse raciocínio, nossa, os professores ou os educadores, sejam eles na casa espírita, na escola, eles têm um papel importante, eles fazem um trabalho importante, e eu tenho que valorizar isso, né? Porque eu estou sentindo agora na carne o que é educar, né? O que é educar, assim, o que é acompanhar esse processo educacional. E eu também vejo oportunidades para a gente de trabalho. Eu acredito que a gente vai sair disso aí com uma valorização da cidadania e o estímulo à colaboração, porque nós estamos vendo isso. O vírus, a Covid, ele nos trouxe uma reflexão muito importante de que quando eu me cuido para mim, por mim e pelo próximo também. Então, assim, usar a máscara e ter outros cuidados que são recomendados pelos profissionais da área de saúde, eles são importantes para mim, mas também eu estou cuidando do meu próximo. Então, as pessoas, nós que somos espíritas e nós já temos essa mentalidade, ou deveríamos ter, mas acredito eu que nós temos. O que eu vejo com os companheiros espíritas é isso, dessa importância, né, da solidariedade e tal. Mas outras pessoas estão tendo, tal, provavelmente, a oportunidade também de refletir sobre isso. Aí a gente pode pensar, mas tem uns que não vão aprender, tudo bem, mas muitos vão se sentir estimulados a essa prática e a valorização dela, né? Da solidariedade. Uma outra coisa também que eu acho que é muito importante, não se fala muito em saúde emocional de criança. Eu sei que nós temos aqui, quem sou eu para falar sobre essa parte de psicologia, com tantos profissionais altamente gabaritados que estão me ouvindo agora. Mas, como pessoa que trabalha com crianças, eu percebo isso. A criança nem sempre existe a preocupação desse cuidado emocional. Eu acho que meio sem querer, as pessoas pensam que criança não sofre, criança não fica triste, enfim, e não é verdade. A criança também tem necessidades, ela também precisa de um cuidado desse lado emocional. E eu acho que isso também é uma oportunidade que eu falo no sentido da gente estar atraindo esse foco, levantando essa bandeira
com pessoas capacitadas, obviamente, para falar mais sobre isso, para orientar os pais e as outras pessoas sobre esses cuidados que as crianças precisam e merecem. Também, uma outra coisa que eu acho muito legal, um estímulo a uma maior autonomia do aprendizado. Muitos estão tendo que se virar, muitas crianças que agora, pela situação atual, estão aí aprendendo a ter uma autonomia maior de pesquisa, de preparo da sua lição, etc. e tal. Também tem coisas positivas saindo dessa situação que a gente está vivendo. O apoio educacional aos educandos é uma outra oportunidade. E nós que lidamos com ela, tudo bem, a gente pode pensar uma vez por semana, 1h30, uma hora e meia, uma vez por semana, mas dá para se fazer muita coisa. E outra, se eu tenho condições, se eu tenho, às vezes, uma habilidade que pode ser útil para a criança, de repente podem surgir muitos trabalhos de ordem social, né, que a gente pode criar voltada para a criança, para estimular a educação, para estimular um maior equilíbrio. Enfim, são oportunidades que, de repente, nós, educadores, a área de infância espírita vai poder abraçar, sem, é lógico, interferir, sem deixar de passar as informações da doutrina espírita, que são o objetivo principal, certo? Lembrando também que tudo isso que a gente está falando aqui, ó, de valorização de cidadania, solidariedade, equilíbrio emocional, tal, tudo isso tem a ver com a proposta da doutrina espírita em si. A doutrina espírita é uma doutrina que privilegia a educação da alma. Então, tudo isso tem a ver com os ensinamentos doutrinários. É muito legal que a gente possa abraçar isso e colocar isso de alguma forma para que as crianças possam usufruir. E uma outra oportunidade também de maior aproximação com os pais, que, como eu disse, estão vendo como é valoroso ter pessoas que se preocupam com os filhos, de alguma forma tentam passar informações positivas que vão ser úteis para eles na caminhada terrena. Isso também é importante. E para encerrar, para a gente poder partir para o nosso bate-papozinho, eu vou relatar aqui para vocês algumas ações que nós tivemos a oportunidade de fazer ou de modificar, que seja, mas que estão nos ajudando muito nesse momento aí de distanciamento social. Então, a primeira coisa que nós percebemos que apenas reuniões virtuais, elas estavam saturando demais a molecada. Então, nas primeiras lives estava ótimo. Depois de um tempo, já a gente percebia assim, que estava um pouco mais difícil de conseguir atenção, até mesmo por conta de, às vezes, de estar em espaços que dividia com outras pessoas da família, não se sentia tão à vontade para se expressar como fazem lá no centro, enfim. Então, nós chegamos à conclusão que a gente poderia e deveria utilizar outros recursos. Quais? Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. A gente prepara um material que a gente manda pelo correio para eles irem fazendo algumas atividades. E assim, eles gostam, é interessante isso, como eles gostam do correio chegar com algo no nome deles, sabe? A primeira vez que chegou, os pais falaram que foi algo assim. Alguns ficaram o dia inteiro mostravam toda hora, olha, o correio trouxe para mim, é meu, né? Enfim, então nós adotamos isso, foi legal. Nós temos um projeto que se chama Sopa de Letrinhas, que é desde 2006, então 14 anos, agora em agosto, e é uma coisa muito simples. Como eu tenho essa minha facilidade aí para a área de português, para redação, leitura, interpretação de textos e tal, então eu tiro um pouco do meu tempo a cada 15 dias para um projeto de estímulo à leitura, é a parte, não compromete o estudo da doutrina, né? E para isso, para leitura, para discussão do que entendeu, para escrever, enfim. Então, como que a gente fez uma adaptação. Então, os livros são retirados em drive-thru, num dia que a gente marca, com todo cuidado de higienização, envelopinho todo desinfetado, etc. e tal, com 4 livros que eles podem escolher, porque tem a relação dos livros da biblioteca, eles reservam, vão lá com os pais, passam de carro, pegam, e aí a gente vai discutindo as histórias que foram lidas pelos canais digitais.
outro que foi muito, muito legal, que são as cartas do Gabi, que a gente está chamando. Como que é isso? Isso começou em maio. Nós percebemos que algumas senhorinhas frequentadoras da casa não não usam o virtual de forma alguma. E nós pensamos, como que a gente vai fazer para chegar até elas? Se elas querem estar, é importante para elas se sentirem parte do Gabi, ainda que de uma forma distante. Então, nós propusemos, vamos escrever cartas. E os maiores toparam. Então, a gente deu o nome, o endereço, então eles na verdade, até por uma conta de segurança, eles digitaram a carta, mandaram para a gente imprimiu uma pessoa só para ir no correio. Nós também temos a sorte de ter uma pessoa na nossa casa que trabalha no correio, enfim. Então, está sendo muito bacana, porque estão se conhecendo. E a gente está fazendo um rodízio, né, para que eles vão mandando as cartas para senhorinhas diferentes, e, enfim, e elas também podem responder. Está sendo uma coisa bem, bem bacana. Lives temáticas também. Então, por exemplo, a live do pijama, a live do ridículo, a live do super-herói, e a gente utiliza isso para abordar algum tema doutrinário. Por exemplo, live do pijama. A gente falou, quando a gente vai dormir, tem a emancipação da alma, tal. Vamos falando sobre isso de uma forma assim, bem, né, tranquila, gostosa. A live do super-herói, nós aproveitamos aí onde eles falaram qual era o super-herói preferido, o que eles faziam de bons poderes. Aí a gente associou Deus. Olha, Deus, os atributos de Deus. Quem que é o maior super-herói que existe, né? Enfim, a gente foi fazendo as associações. E para o mês que vem, a gente está aí planejando, já estamos, né, com tudo para que a gente faça uma exposição virtual, que fica, de repente, até uma dica para vocês, já que as crianças não podem participar da festa ao vivo e a cores. A gente está reunindo materiais do nosso arquivo, pintura, desenhos que eles pintaram, algum texto que eles escreveram, para fazer uma exposição desses materiais que nós produzimos ao longo, aí, desde 1992, a gente tem um histórico, um acervo bem bacana, e vamos postar isso no nosso site, vamos postar nas redes sociais, vamos passar no grupo do WhatsApp, e é uma forma, então, de mostrar para o pessoal que sim, Infam, nosso trabalho está acontecendo de uma forma adaptada, mas está. Então, gente, isso daí foi o que eu preparei para a gente conversar hoje. Agradeço bastante a paciência, espero que o som tenha saído minimamente aí para vocês terem escutado. E agora eu passo para o Luiz, para que a gente possa, então, papear um pouquinho.